Antes de nós chegar no shopping de lá de Botafogo, a polícia já estava toda em peso lá. Quando nós descemos do ônibus, que eu desci já chorando com raiva xingando, a polícia estava de cacetete e o pessoal estava fechando as portas. Aí foi quando a gente começamos a fazer o ato de não deixar, quando chegava na loja que estava fechando, nós começávamos a brigar por esse direito deles abrir. A segurança estava no nosso pé direto. Depois chamaram a polícia, ficou muito... Parecia bandido, cara, a gente não era bandido. Lá fora tinha mais polícia do que no morro. As polícias eu acho que não estavam vendo bandido, acho que bandido esse dia se deu bem. Assaltaram o que quiseram, roubaram o que quiseram, porque estavam todos no shopping vendo morador de rua, estava vendo morador sem teto, estava vendo a gente que mora em favela, visitando o shopping. Que coisa, né? Ninguém vai experimentar não, pessoal? Cadê a vendedora? Eu sou cidadão brasileiro. Cadê a vendedora? O que eles fazem? Eles fazem algo absolutamente normal, né? Eles vão num ônibus, estacionam na frente do Rio Sul e entram num shopping. Quer dizer, ir ao shopping é a coisa mais normal do mundo, né? É a banalidade cotidiana em pessoa. Então, nessa banalidade, o fato de pessoas de outro grupo social entrarem ao shopping produz uma cena de pânico, produz uma cena de portas sendo baixadas, da chamada de segurança, ou seja, toda uma mobilização de repressão, de polícia, contra o quê? Contra pessoas de um outro grupo social que estão atravessando uma parede invisível, né? E com as próprias imagens deles de pobreza, com aquele mundo de luxo, de consumo, de riqueza, eles denunciaram as desigualdades, as perversidades desse processo de globalitarismo que está aí. Então, o que eles fizeram? Eles contactaram toda a grande imprensa foi, eles avisaram, nós vamos tomar um shopping, e aí a grande imprensa foi dar cobertura, porque era notícia, quer dizer, não interessava ser solidário aos sem-teto, mas interessava noticiar um possível confronto, uma ocupação, até querer denunciar uma barbárie dos mais pobres, não sei, mas enfim, os caras, a grande imprensa cobriu. E aí os caras foram barrados pela polícia, a polícia tentou barrar o prosseguimento deles. Quando viu a imprensa dentro do ônibus, entendeu que não conseguiria barrar, que aquilo ali serviria como... A presença da imprensa ali era um salvo-conduto para eles. E através, então, daquela câmera de televisão, de uma grande estação de televisão do Brasil, com um cinegrafista com crachá da empresa, intimidou o policial. Vocês estão indo para onde? Nós estamos indo ao shopping. Qual shopping? Ainda não foi dito, não. O que a gente escolher, a gente vai lá. A gente vai passear só no shopping. Vamos só comer um pãozinho com uma mortadela no shopping. Então, Pacífico, posso contar com isso? Então vamos lá. Tem direito, lógico. Só que a gente não tinha direito. Tem direito. Formou uma barreira de segurança e não deixava eu passar. Então começamos a gritar, porque gritando chama atenção. Chamando a atenção, a imprensa vem. Só que eles se deram mal, que eles pensaram que nós somos vândalos, que íamos quebrar tudo, e não. Só queria conhecer o shopping. E realmente, como eu falei aqui nessa entrevista, os polícias ficaram tudo cercando, os segurança ficaram tudo em cima, pensando que a gente ia fazer alguma coisa demais. Mas nada, a gente fomos ali só para fazer uma manifestação pacífica, fomos pacificamente, saímos pacificamente, entramos legal. Eu me senti meio excluída da sociedade.
senti muito excluída, porque quando eu entrava assim, tinha uma mulher que ficou apavorada. Eu me lembro que eu olhei pra cara dela assim, ela se encolheu toda no canto, ficou com medo, começou a ligar, chamar todo mundo, chamar os segurança, né, provavelmente. E ela ficou assim, eu ainda cheguei perto dela e falei assim, calma, minha senhora, a gente não vai fazer nada, a gente só viemos olhar o shopping, olhar as coisas, ver os preços, não pode não. E ela não conseguia falar, eu achava engraçado que ela não conseguiu falar uma palavra, ela só ficava olhando assim, o olho dela regalado, ela olhando assim pra gente e assim, eu falei, meu Deus. Foi quando o cara queria dar, na época, 500 reais. Ofereceram dinheiro, foi isso mesmo. 500 reais, eu hoje não esqueço, nós vezes eu conversando com ele. Dinheiro pra eles saírem. Pra gente sair, aí nós falamos que nós não queríamos dinheiro não, nós falamos assim, que pra enfiar naquele lugar o dinheiro que ele tinha. Que foi a turma, os homens pegaram o dinheiro assim e jogaram na cara dele. Nós ficamos, aí nós começamos a ocupar com as crianças, começamos. Aí começaram a servir pão com mortadela e os pessoal bacana olhava pra nós assim. E começaram a se levantar das mesas. E nós começamos a sentar. E nós comemos. Aí, quando chegava lá no banheiro, nós não podíamos ir não ficar no banheiro, não. Nós queríamos ir lá no banheiro. A mulher falou que não podia, não, que senão o chefe ia chamar ela a atenção. Eu digo, nós vai entrar no banheiro, moço. Direito é para todo mundo. Nós conseguimos, porque esse aí ficou até nervoso, que era menorzinho. Ele tinha 5 anos, ficou nervoso. Chega, deu diarreia nele. Chega, não queria deixar eu entrar com ele no banheiro, não, para trocar ele, não. A mulher falou, não pode não. Eu digo, por que não pode? Meu filho tá sujo, eu tenho que lavar. Falou, não pode não, minha filha, porque senão vão me mandar eu ir embora. Eu digo, moça, mas meu filho tá todo sujo, eu tenho que lavar ele. Aí ficaram olhando assim, as bacanas ficaram tudo olhando assim. Aí só teve uma mulher que falou assim, deixa ela entrar assim. Ela tem que limpar o filho dela. Ele é ser humano igual qualquer outro. Uma senhora estava lá fazendo compra. Por que eu tenho que me vestir de uma certa maneira para ir ao Rio Sul? Onde está escrito isso, né? Quais são essas regras invisíveis que fazem com que uma pessoa vestida de uma certa forma seja mal olhada e mal vista ou talvez mal atendida, discriminada, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. E eu acho que foi isso que foi maravilhoso, né? Foi essa invisibilidade, desse embate político, social, cultural que apareceu ali. Então não pode chinelo, não pode mortadela, não pode pão com manteiga em determinados espaços e lugares, né? Essa dissipação do limite é que coloca na fronteira uma nova zona de intensidade, em que circulam simultaneamente os sem e o com. Mas eu acho que mesmo assim eu tenho o direito de experimentar. Você tem todo o direito, mas isso aqui sai e você experimenta, tá? Tá bom? Fechou? Fechou? A galera sai. Promover na fronteira esse afrontamento, esse confronto das intensidades e expô-las. Eu acho que daí o problema e a questão toda de posteriormente, a TV reeditar rapidamente tudo aquilo que ela própria havia exposto. Eu vi na televisão e no dia seguinte eu li os jornais, né? Então foi muito interessante que tinha, na televisão, essa questão mais do online, do ao vivo, em cima, né, em cima do acontecimento, que eu acho interessante também, né? O acontecimento no flagrante ato de acontecer, que eu acho que é uma questão das tecnologias hoje interessantes, a questão do ao vivo, né? Eu acho que tem uma potência importante, porque ali às vezes, muitas vezes, o jornalista não sabe o que dizer, o locutor não sabe o que dizer, você tem um acontecimento estado às vezes puro, né? Então eu acho que foi um ato midiático importantíssimo que usa a própria linguagem da mídia para produzir uma outra mídia.
ato genial dos sem-teto, nesse caso aí, foi denunciar o consumo. Quer dizer, os caras estão dizendo o seguinte, a gente vive à margem da sobrevivência. As nossas casas são barracos de madeira, as pessoas não têm cama, entendeu? As pessoas não têm chão, é papelão, entendeu? E ao lado da gente você tem os meninos que olham encantados para um carrinho de plástico que na época custava R$230, que era mais que um salário mínimo. Quer dizer, esse carrinho hoje deve estar custando R$500, entendeu? E, então eles denunciam, quer dizer, essas desigualdades. É esse o ato inteligente deles de usar como uma forma de fazer mídia. Quer dizer, não fale mal da mídia, não fique reclamando, crie o fato. Aí até eu falava com os repórteres assim, eles estão atrás de mim, não sei pra quê, eu não vou roubar nada, não vou pegar nada. Eu vim aqui para comprar, eu vim aqui para comprar, não, para ver os preços, para ver as coisas. Aí eles ficavam assim, né? Porque aí até a repórter foi dar fazer uma entrevista com o segurança. Por que você tá andando atrás dela? Você tá achando que ela vai pegar alguma coisa? E eles não querendo falar, né? Saindo assim, empurrando. Era um jornalista que hoje eu esqueço o nome dele, era um baixinho, gordinho, troncadinho, sabe? Ele no banco de trás, ele defendendo, onde descia, ele descia junto e filmava. Aí entrava em negociação, para poder a gente caminhar. E também é uma manifestação política que pode ser entendida como uma manifestação menor. Mas, por outro lado, ela trata... Menor porque, do ponto de vista da política e da hierarquia política tradicional, ela não tem efeito direto algum, a não ser despertar o sentimento e expor o sentimento de vergonha. Então, acho que nesse sentido tem uma nova coisa aí. O patrão não mandou ele olhar com nojo, mandou fechar a loja, não olhar pra gente com nojo. Você vê nas imagens, eles com cara de nojo. Tava ali recriminando a gente. Olhava pra gente com nojo. Aquelas vendedoras ali, salariadas, ganham por comissão. Pobre. Paga aluguel, anda de busão. Eu duvido se eles moram em prédio de Botafogo ali. Moram em condomínio? Não mora, cara. Quem mora nem ali estava. O patrão dava ordem, baixa as portas. O gerente dava ordem, baixa as portas. Mas o gerente não falava não, olha para ele de cara feia. Porque isso ninguém manda, ninguém olha não. O pessoal olha porque quer. E era isso que estava acontecendo com a gente. A gente sendo recriminado, não só pelos ricos, mas pelos próprios pobres que trabalham no shopping. Respeito, as pessoas não têm, as pessoas têm um preconceito, ainda existe o preconceito. Você chega numa loja para fazer um crediário, o nego já te olha, que mora nesse lugar, quando pergunta como é que é, fala CEP, né? CEP. Aí eu fico olhando assim, eles ficam com preconceito. Você entendeu? Não as pessoas que eu já fiz amizade, que eles já sabem como é que eu sou, que eu falo mesmo, eu fui puta, eu morei no sem terra, eu caguei muito na latinha, passei muita fome, dormi. Aí a pessoa ri, não, até eles me ajudam. As pessoas mesmo que antigamente tinha alguns que olhavam para mim com preconceito, hoje em dia são meus amigos. Porque sabem que eu sou do cu riscado. Eu digo, isso aqui não é nada. Se a gente tiver aqui outra ocupação, a gente vai. Mas tem outros, quando você chega numa loja, e se você diz que é a casinha do governo e que você veio de ocupação, o nego não quer te atender. Pra gente, pra sociedade, eu acho que pobre não é nada. Assim, a gente não significa nada para eles, sinceramente. Só significa para trabalhar para eles, para fazer as coisas para eles, entendeu? Para estar ali servindo eles, os que têm, os ricos. A mídia, né? A gente é tratado ainda com muita discriminação. Por quê? Não diz que é um país livre? Cadê esse país livre? Cadê a pessoa carente com o direito de ir e vir? Cadê? Os direitos humanos aqui só para quem tem. Para nós que não tem, minha filha, nós não vai ter direito humano nunca. Só tapa na cara, mais nada. Eu fui para mostrar ao mundo que existe barreira, existe fronteira e que a gente não pode passar até certo lugar. Eu vejo essa ação como uma ação surpresiva, absolutamente inteligente, inédita no sentido de confrontar o mundo do consumo com o mundo dos despossuídos. Agora, eu não a vejo desligada de todo um contexto de lutas que vem dos de baixo, que eu acho que são os caras que vão realmente mudar o mundo.
Exatamente. Assim, vejam que potência que tem a nossa imagem. Vejam como a minha imagem, a minha existência tem uma potência disruptiva, desestabilizadora, capaz de produzir crise. Isso eu acho muito importante. O fato de eu existir nessas condições, pobre, de chinelo, comendo mortadela, aqui dentro, eu sou uma força desestabilizadora, eu sou uma força que leva a um tipo de pensamento. As portas do Rio Sul não são a mesma coisa quando entro e depois quando eu saio. Ou quando passo em frente, desempregado. Ou ainda, quando nunca entrei ou saí, mas permaneço, quase sem nada. Eu autorizei essas imagens todas. Todas são verdadeiras, nada falsificado. Pronto. Você é obra viva da situação. Da história, né? Tá bom assim? Tá ótimo. Então pronto, viu? É tudo verdade. Tudo verdade, é nós na fita. Não tem pra ninguém. Ela sempre foi assim, ela é bom barato.